Estamos no ar com o programa Enivaldo do Vale, pela Rádio Trianon, AM 740. Temos aqui no comando técnico, na direção, claro, o Sérgio Souza, e na parte técnica, o Juca Felizmino, e também o Fabiano e o Joaquim, que sempre está conosco, sempre animadinho. O programa Enivaldo do Vale. Temos aqui o objetivo de traduzir, de mandar por aqui e também pelas redes sociais. Um conteúdo da psicanálise e depois, no final do programa, um pouco de interpretação da Bíblia a partir da fé comprometida, digamos, da teologia da libertação. E o nosso programa vai também ser editado e colocado nas redes sociais, e você pode sempre divulgar, inscrever no canal Enivaldo do Vale, que assim você ajuda a gente, né, levar o nosso conteúdo, que julgamos e acreditamos ser muito decente. E vamos, Juca, vamos ouvir música, vamos lá. Deixa a vida me levar. Se não tá dando certo, eu não entro em desespero. É um jeito de amortecer, né, os conflitos, as preocupações. Mas vamos de conteúdo do nosso programa. Nosso programa tem o objetivo de traduzir, de mandar por aqui conteúdos da psicanálise. A psicanálise é uma ciência de interpretação do comportamento da pessoa. Comportamento completo. Jeito de andar, sentar, de vestir, o conteúdo da fala, a fisionomia, enfim. A psicanálise é uma ciência fundada por Freud, que nasceu em 1856 e faleceu em 1939. Ele sempre quis ser cientista e conseguiu sim. É um cientista, um pensador, um homem, ainda hoje parece ser avançado nas suas descobertas. E é interessante que era um homem trabalhador que cultivava o campo do saber, do entender, né? Hoje é triste saber que no nosso país e muitos países também não investem em campo de pesquisa, de ciência. Quem não investe nisto, no saber e na ciência, realmente também não tem como muito progredir. De qualquer forma, a psicanálise é uma ciência que ajuda você a progredir no conhecimento sobre você. O que você faz com você? Com o que fizeram com você? Por quê? Porque a gente é uma herança genética. A gente tem uma parcela grande, né, dos avós, dos tios, das bisavós, enfim. A gente vem com uma bagagem. Nossa personalidade vem muito daí. E também com tudo aquilo que a gente recebeu já no ventre da mãe. Quando a gente nasce, até a velhice, até o término da vida, os conteúdos, os ouídos, os conflitos externos são gravados, arquivados e vêm à tona a hora que a gente menos espera, a hora até em pesadelo, ou tristeza, angústia, enfim. Mas o objetivo o conteúdo de hoje é sobre o inconsciente. O inconsciente
é um conjunto de processos mentais que não são conscientemente, digamos, pensados, racionalizados, né? Essa questão do inconsciente não foi Freud primeiro que descobriu, né? Foi um outro pesquisador, né, escocês que descobriu isso. E depois foram se definindo, né? Tem período da história, sobretudo do mundo grego, né, que começaram a pensar, a fazer a divisão, o dualismo de mente e corpo, alma e corpo, né? Entanto que o comportamento do humano, né, ele passa por um processo mental. Ele passa por um filtro. Ele é externado. Ou não passa por filtro nenhum, é que vem de dentro, vai para fora. Então, Freud entrou por aí e ele fez um mapeamento, né, inconsciente, pré-consciente e consciente. E como ele foi um pesquisador que sempre revia os seus feitos, o que ele crivava, ele mudava, ele avançava, depois ele fez outro mapeamento da mente, que é o id, que equivale ao inconsciente, o ego, que equivale à consciência, e também o superego, que equivale à parte da mente que é a lei, que é a proibição, que é o julgamento. Lembra daquela pessoa que ele dá uma notícia, ou ele comenta a vida de alguém, ou o comportamento de alguém, antes dele acabar de falar, ele já está julgando aquele comportamento, aquela atitude. Ou então, tudo que ele ouve, ele compara com a vida dele. Ah, eu não sou assim, eu agiria assim, enfim, né? E essas instâncias da mente acabam, digamos assim, quando são mais primitivas, ou imaturas, ou infantis, né, ou frágeis, elas permitem que a pessoa sabota a si mesmo sofrendo, né, com qualquer coisa, pequenas até. E às vezes nem sofre com coisas grandes. A pessoa chora com um drama de novela maquiado, açucarado, e diante de guerras, de tiroteios, de percas, de calamidades, ela não sente nada. Ela nem chora. É muito comum isso. Então, esse mapeamento mental, né, hoje a gente está tratando muito mais da questão do inconsciente, é que no inconsciente, ali é como um depósito, né, de tudo, fica arquivado, né? Como dizia o padre Quevedo, da protomnésia, né, gravava tudo, né, que depois vem à tona, enfim. De qualquer forma, para a psicanálise, o inconsciente é um lugar desconhecido da consciência. Aquelas coisas que vêm à tona, a hora que você menos espera, uma surpresa. Então, vale a pena a gente ficar atento, não é? Até no que a gente fala, no que a gente sente, no que a gente faz. Tipo assim, pensar as emoções, pensar o que está vivendo. E aí a pessoa começa, não é? Ela, quando vai se conhecendo, ela também vai administrando, não é, o que ela recebe do mundo externo e também aquilo que vem do seu mundo interno, não é? É interessante que
Freud, com a sua doutrina, ele sempre deu muita importância, uma significação muito grande, o conceito do inconsciente. Né? Esse conceito para Freud é importantíssimo, ele que deu relevância a isso, digamos, no mundo do saber, e mais de qualquer outro antes dele, digamos assim. De forma que, desde a antiguidade, essa ideia de instância, de diversa funcionamento da mente, estava na consciência dos pensadores. É um lugar que guarda paixões, é um lugar, digamos assim, que a pessoa guarda segredos, surpresas, enfim. Chega uma hora que Freud até disse que todas as suas descobertas, todos os seus feitos, seus escritos, veio do seu inconsciente. De forma que o pensamento inconsciente foi, então, digamos, domesticado, foi, digamos assim, digamos, levado em consideração que ele precisaria de se integrar à consciência. Quando você tem o consciente que vem à tona e você pensa o seu conteúdo, digamos, de neurose, de ansiedade, de psicose, de angústia, de inveja, enfim, você passa a conhecer e aí você vai descobrindo que você vai curando, vai melhorando, vai, digamos, remanejando pensamentos emocionais que são, digamos, aborrecentes, indecentes, que traz sensações penosas. Às vezes você consegue encontrar pessoas que vivem repetindo a vida inteira o sofrimento. Ela repete numa sessão, numa conversa de 50 minutos, em todo aquele conteúdo que comove, que incomoda. Então, aí precisaria, no caso, da orientação e da interpretação da psicanálise, a pessoa remanejar, trocar aquelas lembranças, aqueles conteúdos que traz uma realidade penosa no dia de hoje, na realidade de hoje, coisa que ela ouviu, ou sentiu, ou sofreu antigamente, ela pode remanejar isto, a evoluir, a administrar aquilo que ela está fazendo, ela sofreu hoje, por pensamentos criativos, por ocupação que socialmente lhe traz benefício. A arte, o esporte, o lazer, digamos, qualquer outra atitude que ocupa a mente, a consciência, e que produz algo que possa lhe trazer um bem-estar pessoal e também um bem-estar, digamos, familiar, social, enfim. De qualquer forma, é interessante, em que a gente não pode negar, que a gente tem um lado que é uma sombra, que um lado que é sombrio, na mente humana. Volta e meia, a gente volta àquelas contradições, aquelas ofensas, aquelas percas que poderiam ser evitadas, e geralmente a pessoa consegue querer se livrar daquilo, negando que não existe, que não sofre, ou que não lembra. Inconscientemente ela se ilude a si próprio, ou se engana a si próprio, e vive a vida inteira. Sabe aquela ladainha
a pessoa conta mágoa a vida inteira, né? E sempre, quando tem alguém para ouvir, com paciência, com tolerância, já ajuda, né? A psicanálise é um tratamento pela fala, pela escuta e pela interpretação do analista, o que se fala, o que está sentindo, o alvo, enfim, né? O inconsciente pulsa um conteúdo, um pensamento e também que quer atingir alguma coisa, né? É muito importante a gente não deixar, né, cair por terra ou deixar passar batido se a gente pode divulgar aquilo que acrescenta uma libertação, que acrescenta uma evolução no sentido do próximo, né, ser aliviado, né, de dores que são presentes, atuantes na mente humana. É claro que a psicanálise não dá remédio, não receita, como o psicólogo também, né? A doença física tem que ser tratada, né, pela ciência, mas também a doença mental pode receber uma ajuda junto com a psiquiatria, junto com a neurologia, junto com outros campos do saber, científicos, né, meio científico, de um jeito de a pessoa também sentir amparada. Eu vi uma notícia outro dia que um pessoal que recebia remédio por uma doença crônica, só o remédio, ia embora, né, e tinha uma diferença de cura diferenciada, de cura, quer dizer, de melhora. Agora, a pessoa que recebia aquele mesmo remédio e recebia carinho, atenção, escuta, acompanhamento, valorização, terapia coletiva, individual, tudo isso, o que acontecia? Tudo isso, além do remédio, o carinho, a atenção, ajudava 30 vezes mais as pessoas viverem mais e viver melhor, alegres. Também vi uma vez alguém dizendo que um doente no hospital, quem mais ajuda, claro, é o remédio, mas também os atendentes, né? Quem passa por ali, desde o faxineiro no quarto, a enfermagem, auxiliar de enfermagem, né, fisioterapeuta, ajuda muito. Então, é interessante, né, que esse produto de saúde, às vezes nem todo mundo tem acesso. Nem plano de saúde tem dificuldades de aceitar muito isso. Veja bem, o saber, o remédio, a ciência ajuda, mas também o carinho, o acolhimento, está à disposição do outro para servir com a reta intenção, dá uma sensação de confiança, de aliança, em que evita muitas dores. É interessante a gente saber que ser espiritualmente inteligente, espiritualmente educado e espiritualmente bom, generoso, ajuda as pessoas a serem, digamos, vanguardas, serem agentes, né? Eu lembro de um pastor, no caso, Dom Paulo Evaristo Arnes, na igreja de São Paulo, né, em que ele deixava, entusiasmava, sabe, todo mundo, cientista, político,
gente que estuda, né? Então, todo mundo gosta de quem quer o bem, sem ciumeira, sem mente preguiçosa, sem mania de querer ser mais importante, né? Na dureza do rigor, da condenação, né? Então, a psicanálise ajuda a pessoa também a ser civilizado no comportamento do pessoal com o outro e também no social. Juca, podemos de música? Pelo menos um momento. Vamos lá. Muito bom, muito bom, muito bom. Veja bem, nós temos nesta instância psíquica consciente, não é? Uma força vital, não é? Que vem de dentro desde quando a gente nasce. Pulsa o desejo, a necessidade de sobrevivência, doar, respirar, mamar, né? Se alimentar. Pulsa essa necessidade de vida, digamos assim, né? Você tem força para sugar, de forma que a boca se torna um lugar em que a criança, a gente, quando nasceu, todo mundo conhece o mundo por ali, pela boca. O mundo é o seio da mãe, ou de quem dá mamadeira, não só a mãe, mas que o cuidador. Tem tantos casos no mundo moderno que está mais evidenciado isso, de quem cuida da criança. A mamadeira, o cuidado, e a criança começa a olhar a pessoa achando que ela e a pessoa é a mesma coisa, o mesmo corpo, né? A diferenciação, o respirar, o andar, pulsa na criança sensação de segurança ou de insegurança. O desejo interno, o incômodo interno, ou o prazer interno, a criança externa nos lábios, sorrindo, ou chorando, ou gritando, né? A criança tem comportamento, digamos assim, que parece ser esquizofrenia, né? Um comportamento, né, digamos, estranho. A criança também sente a tristeza, né, de quando seus desejos não são realizados. Então, mesma coisa. E quando a criança vai crescer, a pessoa vai crescendo, a mesma coisa, pulsa dentro dela as vontades, o desejo, desejo de ser realizada como pessoa amada, tudo sendo mais resolvido. E a criança, quando começa a receber o não pode mais falar ao telefone, porque a criança conta tudo. Ou criança pode até, né, inventar assuntos, enfim, do mundo dela ainda não consegue elaborar pensamentos com conteúdos diferentes, não é? E aí a criança recebe não, ou recebe castigo, correção, dependendo. Outro dia eu lembro que eu estava viajando e encontrei uma professora minha que uma vez ela me deu acho que meia dúzia de palmatória. Você já falou palmatória, Juca, não, né? Ah, já? Então, e meu irmão fez questão que eu cumprimentasse a professora, né? A primeira imagem que veio na minha vida, quando eu vi ela, foi daquele dia da palmatória. Olha, isso já tem mais de 50 anos. Essas coisas ficam arquivadas e pulsam, né, da vida da gente, né? Quando a gente apanhou, ou então recebeu uma correção, ou tendo culpa ou não, é?
Por isso que a área do saber, da pedagogia, de idade, a formação, tem todas umas normas, inclusive tem até Estatuto da Criança, para proteger a pessoa, né? Porque muitas vezes a pessoa recebe uma orientação, desde criança ela repete. Eu apanhei, por que eu não posso bater no meu filho? Né? Quem paga a conta sou eu, o filho é meu. Não, mas precisa de ter é, civilização, aprender, ouvir, entender. Né? Porque tem muitos casos, junto com a correção, vem a maldade. Vem a perfeição junto. Basta a gente ver aí os cenários. De qualquer forma, o que pulsa dentro da gente precisa ser sempre, passa sempre pela consciência. A psicanálise passa pelo ego. O ego precisa, então, de administrar isto. De qualquer forma, o inconsciente, o inconsciente é uma instância, em que pulsa desejos, instintos. E para Freud, a criança não é maliciosa, mas ela tem desejos, instintos de gostar das coisas, de ter prazer, que ele chamava isso de a sexualidade da criança. Na linguagem freudiana, a sexualidade não é a mesma coisa de cópula, de ato sexual de adultos. Né? O ato sexual do adulto é o auge, mas ele sempre dizia, todos os mecanismos até chegar à questão da sexualidade adulta, né, que para procriar existe toda uma pulsão dos desejos de sobrevivência, de alimento, de acolhimento, né, de desejos. E então ele cita o desejo que a criança tem, depois de mamar, ficar com o peito da mãe na boca, né? Ali, por prazer. Ou então, coloca uma chupeta. Eu, em casa, eu não lembro de quanto tempo eu usei chupeta, mas meus irmãos, sim, entendeu? Ali a pessoa fica chupando aquele negócio de plástico. Outro dia, tinha um moço na televisão, um tempo atrás, no programa, chupando o dedo, não é? Um retorno, né? Aquela fase, não é? De criança. Ainda a pessoa, digamos assim, poderia dizer que tem um comportamento ainda infantil, não é? Precisa do colo, precisa da mãe, não é? Enfim. Mas, em todo caso, isso pulsa de dentro, essas vontades. Então, a psicanálise ajuda a pessoa a também compreender essa dimensão. Não é? De qualquer forma, temos, não é, aquilo que pulsa dentro da gente, que vai somatizando e também vem em comportamento. Tipo, a pessoa histérica, homem ou mulher. Né? A pessoa histérica, ela busca sempre, né, um jeito de fazer um teatro, de externar algo, digamos, que está dentro de si, em que vem à tona em desejos. Ela nunca está contente, nunca está satisfeita, né? Ela nunca, e nem em qualquer dimensão da vida, ela comprou uma coisa e compra outra daqui a um pouco. Né? Ela arrumou a casa e está arrumada, ela desarruma, arruma de novo. Né? Ela tem uma companhia, mas nunca está satisfeita. Precisa de arrumar um outro jeito de ver se acerta com alguém que deixe ela bem. E, de repente, a pessoa nunca está satisfeita, porque os desejos de uma pessoa entram
em colisão ou união, ou converge com o desejo do outro. E cada um com seu tempo, cada um com a sua saúde, cada um com a sua experiência, cada um com a sua vontade e condição. E assim, a vida, como disse o psicanalista, nem todo desejo está plenamente realizado. Não consegue realizar plenamente os desejos. E quando não está sendo realizado, ele é internalizado e vem à tona em escândalo, em comportamento antissociais, enfim. De qualquer forma, isso pulsa de dentro do cidadão, de dentro da pessoa. Não é? De qualquer forma, de dentro da gente vem toda aquela excitação que estimula, não é? Um organismo criando ou já tendo as necessidades vitais, né, que estão interiormente arquivadas, né? E aí precisa se executar, né, descarregar, né, tudo que tem dentro de si. E tem pessoas que por onde ela passa, ela faz um arraso, um problema, ela prejudica a vida alheia. Desde comprando, não pagando, enganando, mentindo, usufruindo. Basta você ver aí nas notícias, né, pessoas que vivem prejudicando o outro, ao próximo, e a pessoa se apresenta como boazinha. Aquela música que fala: Deus me livra da maldade de gente boa, verdadeira. Aquela música lá é de Djavan, é do Mequer. Acho que sim, não é? Tá certo, Juca? Não. Hã? O Chico César. Ô, Joaquim, aí. Opa, é verdade. Foi uma composição feliz. Parabéns para o Chico César. Isso mesmo. Não é? De qualquer forma, né, essas coisas acontecem muito e vêm de dentro. Não é? E muitas vezes isto se torna uma doença. Se torna depressão. Às vezes a pessoa está tão acostumada a ter uma personalidade, digamos, acolhedora de problemas alheios, de problemas familiares, que ela desperta dentro dela uma personalidade a partir de dentro, e uma personalidade masoquista. Ela é sempre sofrida. Ela vai para a religião, para a festa, para o trabalho, e ela é sempre vítima, sempre para-raio de forças, digamos, prejudiciais que vêm dos outros. E aí ela se traduz no dia a dia, né? Ela se comporta sempre com uma leve ou alta depressão. Ela fica deprimida e ela às vezes não consegue nem quer enfrentar a realidade e sair daquele, digamos assim, daquela personalidade, daquele comportamento, porque ela chama a atenção de alguém sendo sempre sofrida, sempre coitada, sempre vítima, não é? Sempre vítima. Problema alheio é problema dela. E ela consegue sempre estar, né, no grupo das pessoas que a felicidade bate na porta, senta e vai embora de verdade. Não dura muita alegria, a satisfação de viver, de crescer, mas tem um hábito, né, de externar, né, emoções penosas que faz sofrer.
Então, esta continuidade, né, de comportamento está muito presente em vários lugares, né? O que pulsa de dentro da pessoa, né, é interessante. Está vendo, a pessoa tem uma mansão, uma residência com mais de 100 quartos, mais de 100 cômodos, né? Ela só usa um cantinho da cama e o quarto, uma parte da cozinha e tal, mas tem aquela personalidade de poder, de ter, de ser soberano, né? E de repente ter a notícia de que ela burla as leis, o físico, né, as leis fiscais, né? Enfim, ela passa a ser admirada e vista no mundo inteiro como uma pessoa, digamos, bem-sucedida. Mas será que isso daí é decente? É moral? É ético? Aliás, a psicanálise, né, não entra nessa questão de moral, ficar julgando pessoas. Mas a psicanálise tem também como princípio o zelo da ética. A ética é um comportamento que diz respeito ao direito social de um de outro. Enfim, de qualquer forma, aquilo que vem de dentro da pessoa, né, para ter poder, recursos, às vezes usam os meios mais esquisitos possíveis, né? E também não só no campo político, no Estado, mas também no campo jurídico, no campo religioso, no campo da ciência, né? Os laboratórios, os grandes grupos que vendem e produzem remédios, né? Quer dizer, a solução para a gente ter bem-estar social passa por uma interpretação do todo. Interpretação e aí deixar que as instâncias competentes julguem. Mas a gente não pode, digamos, fazer de conta que não conhece, que não existem fatos. Outra dimensão que vem do inconsciente, né, que é da pulsão, aquilo, naquela força interior, que vem à tona os desejos bons, os ruins, que estão dentro das pessoas. Freud, depois de muito tempo de pesquisa, e deu o nome à pulsão, né, de vida. O que é pulsão de vida? É quando a criança nasce, ela quer mamar, quer comer, quer aprender, quer estudar, ela precisa de se alimentar, ela precisa de se comunicar. Quando a criança recebe a pulsão de morte, xingamento, maltrato, abandono, violência, ela assimila isto e se arquiva dentro dela. A criança que pode fazer tudo, pode tudo, ela cresce achando que pode mesmo. E de repente cria monstros sociais, agentes sociais que cometem horrores, horrores. E são prepotentes, arrogantes, enfim. Precisa, então, de valorizar sempre quem estuda, quem pesquisa, sobretudo a área da educação. Quando a gente vê notícia que tem escola em um estado com goteira, sem cadeira, e estão comprando robótica, coisas do primeiro mundo,
e não compra merenda à altura da necessidade de estar com fome, é brincadeira, né? Aí pulsa ruindade, maldade, isso é pulsão de morte, né? Pulsão de morte. Porque, segundo a notícia, segundo os jornais, porque desvia dinheiro. Aí está a questão do ter, do poder, a custo do abandono da necessidade vital, que é merenda, que é escola, que é salário digno para o professor, né? Enfim, querem se comprar tanta coisa, ir para a lua, comprar drone, não sei o quê, enfim, mas não tem condição de comprar uma merenda digna, né? Enfim, para quem vai à escola, às vezes para comer, para a barriga abastecer. De qualquer forma, pulsão de vida e de morte está aí presente. Pulsão de vida, né? É aquela impulsão de desejos que são vitais. Se você pegar a história, você vai perceber que quando começou a formar a família, é porque começou a ter agricultura, a vida sedentária. E quem vai cultivar a roça? Quem vai colher? Então precisa de gente. Então, procriar na família com filhos, até para herdar. Eu vi a notícia outro dia do Japão, né, morre 1.500 pessoas e só nasce 750 por ano. E aí, quem vai trabalhar para cuidar dos idosos e pagar os impostos para a aposentadoria? Então precisa de parir, precisa de ter criança. Aí precisa pulsão de vida, vida para ter vida. E para isso, então, precisa de gerar. Precisa do sexo. Tem lugar que nem precisa mais, mas depende da mentalidade. Né? Enfim, já teve período da história que o sexo é sujo, é sem vergonha, enfim, abusa, enfim. Então, tudo isso é interessante interpretar sem julgar, mas também constatar. De forma que, na psicanálise, pulsão de vida inclui a geração de vida, de bem-estar, de educação, de saber. Pulsão de morte está sempre vinculada com o desprezo, com a violência. Outra questão de pulsão de morte é aquelas doenças que surgem, não é? A pessoa não quer comer porque acha que está gorda. Não é? E a pessoa olha no espelho, estou gorda. Então entra naquela neurose da renúncia do alimento. E a pessoa muitas pessoas morrem com anemia, baixa imunidade, cai o cabelo, está numa neurose. E depois tem pessoas também em que gosta então de vomitar, né? Ela gosta de comer, mas tem medo de engordar, né? Tem vários comportamentos, né, em que pulsa de dentro, em que causa morte. Pessoas que não podem comer tal produto e acaba comendo e fazendo mal. Mas enfim, pulsão de vida e pulsão de morte é também objeto de reflexão, de acompanhamento, de atenção do campo da psicanálise. Então, tanto a pulsão de vida como a pulsão de morte, a pulsão é uma palavra muito importante dentro do conteúdo psicanalístico, digamos assim. Este programa tem estes temas que muitas vezes parecem ser polêmicos. Se você tem alguma crítica a fazer, acrescentar, questionar,
perguntar, você pode fazer por escrito no WhatsApp neste número. Operadora 11 99 290 7474. 99 290 7474. Se você faz pergunta, vai me ajudar a pesquisar e outros programas irei aqui o tema abordar. Mas você pode também discordar, acrescentar, enfim, criticar, fique à vontade. Se você quer comprar livros, inclusive os meus livros, você pode procurar a Edicom na internet. Edicom, editora Edicom, lá tem a Valentina, que vai ajudar você a comprar, a publicar seu livro com um preço bom que você não encontra em qualquer esquina. Editora Edicom. Lá você vai encontrar um tratamento muito bom. Dá para ouvir um pedaço de música ainda? Ou pelo menos, Chuca, vamos lá? Muito bom, muito bom, muito bom. Neste último bloco aqui, vamos pensar um pouco, falar deste assunto. Digamos, Jesus é o alimento da parte de Deus. Lembra que disse, eu sou, né, o pão da vida? Jesus é o pão para toda a dimensão da vida. Claro, inspirando na sua atitude, no seu jeito de ser, né? Jesus é o ensinamento, é o caminho na direção do Pai. Jesus, ele é o resumo do Antigo Testamento. Da antiga aliança, ele fez uma nova aliança. Então, a prática de Jesus, né, é uma prática de construção de uma libertação em que não cabe exploração em nome de Deus em vão. Jesus é aquele que conhece a Deus por dentro, por fora e por dentro. Como ele disse, eu e o Pai somos um. Quem me viu, viu o Pai, as obras que eu faço, não é eu que faço, é o Pai que faz em mim. E se você quer buscar citações bíblicas, escolhe aí, procura, aí você vai encontrar, não é? Na internet, enfim. Então, Jesus é aquele que está presente na vida da gente quando a gente está cansado, mas está contente, porque o cansaço foi em benefício de quem precisa de justiça, de amor fraterno, de solidariedade, de fraternidade. Jesus é aquela presença, né, em que altera o rumo, né, digamos, do caminho de cada pessoa. Jesus é aquele, né, em que está, digamos, sendo alimentado, curado. Quando você faz o curativo de alguém, quando você distribui a comida aos necessitados, aos desamparados, não é? Ele disse, estive com fome e me deste de comer. Estive com sede e me deste de beber. Jesus é aquele que disse, estive preso, você me visitaste. Jesus é o sumo da lei do Antigo Testamento. É um resumo. Qualquer homem, Jesus não veio para condenar. Ele veio para salvar. Ele não veio para humilhar. O poder de Jesus é um poder de serviço.
um poder que confundiu Herodes até quando nasceu. O nascimento de Jesus pode ver. Quem primeiro foi avisado, porque nasceu entre os animais, na manjedoura, foram os anjos que apareceram e foram avisar os pastores de rebanhos. Pastor de rebanho nem sempre é bem quisto, porque ele vai onde tem água, onde tem pasto. Talvez ele não é proprietário da terra, nem do lugar da água, incomoda. E foi eles que foram, então, visitar Jesus na hospedaria. E mesmo assim, quando Ana cresceu, Herodes queria saber e matar Jesus. E os pais de Jesus foram para o Egito para livrar a morte. Lembra que o povo fugiu do Egito, da fome, né, para o Egito, para sobreviver? E Jesus fez esse percurso de jumento. Então, veja bem, Jesus é presença nos refugiados. Jesus é presença nos explorados do dia a dia, dos abandonados. De qualquer forma, né, o ensinamento que Jesus trouxe ao mundo é um ensinamento que não é para deixar você mudo. Jesus criticou as instâncias religiosas podres do seu tempo. E ainda hoje, as instâncias religiosas, como são? Precisa de interpretar pelos fatos, pelo que é verdadeiro, pelo que é noticiado, que não seja mentira, que não seja fake news. Então, ter fé é descruzar os braços. Ter fé é tombar a terra, é ir atrás de escola, de curso profissionalizante, de qualificação. É triste a gente saber que mais de 80% dos jovens empregados no Brasil são em situações de empregos que não exige do jovem quase nada. Outro dia fiquei sabendo de um jovem que não quis trabalhar num emprego de internet, de aprender a fazer programas, de avançar, não quis trabalhar e foi trabalhar no caixa de um mercado. Quer dizer, regrede e temos as possibilidades. Precisamos de avançar no saber, no compreender, na ciência, para a gente evoluir, mas também precisamos de evoluir também na fé. É triste saber que as pessoas rezam, ficam de joelhos, enfim, e obedece cegamente quem é negacionista. Quem não importa com a ciência, com a saúde, com a miséria alheia dos doentes, o sofrimento alheio. Então, ter fé em Jesus, ter prática religiosa, é também ser, digamos, portador de uma espiritualidade, digamos, inteligente, dinâmica, digamos, que inclui as pessoas. Não exclui do bem-estar. Precisamos urgentemente de fazer criar um vínculo forte de aliança, de casamento, um casamento fecundo entre ciência, fé e presença de Deus, mas não o Deus da moda do faraó, nem não o Deus da moda do Herodes.
e nem dos sacerdotes hipócritas, e nem dos pastores também. Precisamos muito desse Jesus vivo, inteligente, amigo de todo mundo. Lembra que Jesus mandou recado para aquela raposa, para Herodes, que eu fiz cura hoje, faço amanhã e depois. Depois eu vou ressuscitar. É Jesus da força que liberta. É um bem, faz um bem quem tem o zelo pela prática de Jesus, porque mexe com aquele mal que está cristalizado, viciado, acomodado, e de repente esse mal pode ser transformado, pode ser transformado, pode ser modificado. Vale a pena a gente ter intimidade com aquele Deus que lhe dá força, lhe dá ânimo, lhe dá coragem, está contigo na estrada, na rodagem, te dando força para você nunca desmorecer de carregar o fardo, uma libertação a partir da justiça e da paz. Queria muito agradecer a direção, o Fabiano, o Juca, o Joaquim e todos vocês aí da internet. Pode divulgar, compartilhar, se inscrever nos nossos canais. Saúde, paz e fé na bagagem.